Muito obrigado ao André da Tebesc pela apresentação. Eu convido, como vocês sabem, a gente segue aqui a nossa programação para mais um momento especial, agora tratando sobre a importância das informações para a tomada de decisão varejo indústria. Esse tema será abordado pelo gerente de atendimento ao varejo da Nielsen IQ. Convido o senhor Wagner Piccoli. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer imenso estar com vocês aqui. Agradecer a Surne pela oportunidade, a Abras também. É sempre bom voltarmos, né? Estamos aqui. Essa é o segundo evento aqui. Vai ter o terceiro, quarto, quinto, 25º. E assim vai, né? É um prazer mesmo ver os amigos aqui, os clientes nossos. E eu quero passar para vocês um painel aí de tendências e também falar do ponto principal, que é o compartilhamento de informações varejo e indústria, como já foi bem explorado aqui agora pela Rosana, pelo Pedro, pelo Cristian agora de manhã. Vocês viram aí um depoimento na prática, né? E agora vamos ver um pouco na teoria comigo o que tange aí a gente tomar esse tipo de ação nas nossas lojas, né? Mas antes, vamos falar um pouco de tendências de mercado. Bom, eu vou ter essa agenda, está curtinha ali, mas tem alguns slides bem bacanas. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque quero ver se enxergo ali de baixo. E começando com um pouco de tendências macroeconômicas. É sempre bom de saber o que está acontecendo aí em termos de macroeconomia. Por quê? Porque o nosso consumidor tem que ter grana no bolso para entrar nas nossas lojas e deixar o dinheiro lá, né? Não adianta nada se a economia estiver ruim e o consumidor não tiver dinheiro para gastar. Então, ele vai restringir o consumo e a gente vai vender menos. Não adianta todo o planejamento que nós temos, né, para poder atingir dadas metas, se o mercado não vai bem. Então, a gente vê aí uma tendência da inflação que, por muito tempo, foi puxado por alimentos e transportes. Então, a linha azul clara é alimentos e bebidas, puxando logo de 2022 até meados aí, de 2023, a inflação para cima, o transportes puxando para baixo, no final inverteu. E agora vocês podem perceber que eles estão baixinho lá, andando junto, né? Não são mais os responsáveis principais pelo aumento da inflação. Até por isso que o governo mantém aí a taxa da Selic alta, está em 10,5%, eles não fizeram uma revisão, não vai diminuir isso aí, por enquanto, acho que até agosto ou setembro vai permanecer 10,5%, não tem previsão de baixar. A previsão de ter uma Selic menor em 2024 vai ser em torno de 9,75%, nada menor do que isso. E que influencia isso? Aumento da taxa de juros, né? Mas também segura a inflação, né? Segura a inflação nesse patamar de 4,2%, que está acima da meta, né? Vocês acompanham isso? Então, não tá fácil segurar a inflação e quanto mais dinheiro tiver no mercado, mais explode a demanda e a gente acaba tendo aí a inflação voltando. A gente vê que, em termos de desocupação, no primeiro trimestre agora de 24, foi o menor dos últimos 15 anos, 7,9%, que a IPEA anunciou, acho que vocês acompanham aí esses boletins. Então, assim, já chegou a 11 milhões e 100 mil pessoas, que é aquele 11,1 do início ali. Se a gente pensar que a população economicamente ativa são 100 milhões de brasileiros, você tinha lá 11 milhões de desempregados, agora está em torno de 7 milhões, baixou bastante. E a renda média melhorou um pouco também, né? Está em torno de R$3.000, uma renda média. Então, a questão da população ter um pouco mais de dinheiro, né? E comprometer um pouco menos o seu orçamento, está lá hoje em torno de quase 30%, 29%, mas já chegou a estar 30% ou 50% lá atrás, né? Então, ou seja, ele tem 30% comprometido com dívidas. Então, isso é claro. E resta 70% para ele pagar aluguel, para ele 30% ali, estou falando de cartão de crédito, as dívidas permanentes ali. Depois você tem lá a saúde, a alimentação, essas coisas que o consumidor tem que se virar para fazer com que o salário dele chegue até o final do mês, né? É difícil. O salário termina antes do mês. E é impressionante o malabarismo que o consumidor tem que fazer. Então, pensa no impacto das vendas das nossas lojas quando ele tem pouco dinheiro para desembolsar. E aí o governo fez, aí no final de 23,
aquele plano todo do desenrola, que favorece para que o consumidor tenha lá, que ele pudesse parcelar suas dívidas e dar um alívio no cartão, né? Mas aquele negócio que eu gosto de brincar, né? O rico gosta de dinheiro, mas o pobre gosta de dívida. Então, ele vai ter um alívio das dívidas, mas depois ele pega o cartão e vai lá e compra alimento em 3 parcelas, 10. Põe gasolina hoje, paga em 5 vezes. Então, quer dizer, gastou gasolina em uma semana e vai ficar 5 meses pagando aquela gasolina que ele consumiu até um alimento, né? E se endivida novamente. Então, a questão disso é um círculo, não tem jeito, né? A gente acredita que tende a melhorar, mas isso aconteceria com uma melhor distribuição da renda, que não acontece aqui. Então, jogar a favor, como eu comentei, esses programas aí que o governo fez no final do ano passado. A limitação dos juros também foi importante, né? Porque a rolar a dívida no cartão de crédito girava em torno de 447% ao ano. Imagina, você compra um troço agora, vai pagar sempre a mensalidade do cartão, você vai pagar no final de 12 meses, pagaria, né? 447%, e hoje está limitado no 100%, não pode ultrapassar isso. Mas também tem coisas que jogam contra, por exemplo, a questão do ambiente, né? Você vê que a gente sofreu com o El Niño, agora a gente está sofrendo com a Laninha, a mulher dele. Tudo lá da Argentina, nossos irmãos, né? Que faz com que a temperatura continue sempre alta, em pleno inverno. Aqui vocês não têm inverno, né? Vocês têm sorte, essa praia é maravilhosa, né? 30 graus, em São Paulo está 12, tá bom? Então, mas de repente está 12, semana que vem está 30 graus. Então está descontrolado. Isso faz com que a gente tenha essas catástrofes naturais aí, fora coisas que podiam ser previstas, né? Como lá no sul podia ser previsto, podia ser evitado que o rio transbordasse ali se o governo tivesse atuado de forma diferente, mexendo nas comportas lá. Então a taxa de juros ainda está alta, a desaceleração do crescimento econômico é natural, é evidente. Então a gente vê essas coisas jogando contra, né? Quando vocês olham esse cenário, aqui você tem lá compra de reposição, que é a compra do mês, a de abastecimento, desculpa, que é a compra do mês, a de reposição, que você volta para comprar os itens que estão faltando, e a de emergência. Olhando para o segundo quadrante ali, que é o atacarejo, o cash and care, vocês podem observar o seguinte, já o reflexo disso que eu falei. A compra de abastecimento sempre foi a maior compra nesse formato de varejo. Girava em torno de 78%, 80% de emissão de compra do mês nesse formato. No ano passado foi 76,9%. E agora, no primeiro trimestre, finalizando o ano de 23, 75,4%. Então, na verdade, o que acontece? Teve uma retração na compra do mês. E se vocês olharem a parte do azul clarinho ali em cima, de 19,5 para 20,7, aumentou as compras de reposição. E o que isso significa? Como comentei, houve uma melhora na renda média, o brasileiro ficou um pouco menos endividado, sobrou um pouco de grana. O que ele faz? Ele não vai lá no atacarejo e joga o dinheiro dele todo e faz a compra para 2 meses, né? Ele prefere ficar com o dinheiro no bolso e talvez gastar com algo de indulgência, né? Por exemplo, ver o show do Iron Maiden lá em São Paulo, vocês vão fazer, está R$2.000 o ingresso. Você vai comprar um chocolate, vai comprar um biscoito, vai comprar coisas de indulgência, né? que ele não compraria porque ele não tinha esse poder aquisitivo, né? Agora sobra um pouco mais de grana, então ele fala assim, eu não vou lá comprar e vou fazer uma compra maior, porque eu posso voltar e comprar o que está faltando. Então aumenta a frequência nas compras de reposição e diminui as compras, o ticket, inclusive, das compras do mês ou a compra de abastecimento. Isso reflete em quase todos os canais. Vocês podem ver que todos os canais aí têm abastecimento e reposição de emergência, ok? O consumidor, o que ele faz? Ele vai em todos os canais aí para poder esticar a grana até o final do mês, como eu comentei com vocês. E olha que interessante, olha o crescimento, eu não sei se eu mostrei para vocês outra vez, esse slide, ele tem lá o comportamento do cash nos últimos anos todos. Aí, nos primeiros 15 anos, eles abriram 330 lojas. 330 lojas, 15 anos foi levado para abrir 330 lojas. Depois, nos 6 anos seguintes, 896. No último ano, 183 lojas, até 2023. Então, cresceu assustadoramente e hoje vocês vão ver que o atacarejo ele cresce por abertura de novas lojas. Quando a gente faz uma comparação das mesmas lojas, o que a gente chama de crescimento orgânico, ele não cresce tanto como eu vou mostrar para vocês.
Então, você tem aí essa aceleração do crescimento e agora está chegando um momento que está dando uma estagnada nisso, né? E no Nordeste, em 2023, foram abertos, eu deixei no quadradinho ali, tem todas as regiões, ele cresceu 22% em relação ao primeiro período lá, que é o primeiro trimestre de 22, até agora, final de 23, 66 novas lojas de atacarejo no Nordeste. Então, aqui colocamos o Nordeste como um todo. Então, você imagina, cresce bastante, né? Aumenta o número de lojas, isso que apoia o crescimento desse formato de varejo, que não é tão competitivo como era antes. A distância de preço do atacarejo versus o autosserviço está em 9 pontos. Vocês podem ver, 91,3 em dezembro de 23. Né? O que acontece? O atacarejo começa a colocar serviço, né? Começa a trabalhar FLV, açougue, colocar condicionado, empacotador, self-checkout. Então, isso aí vai diminuindo a margem, né? Ele tem que repassar a inflação e ele cresce, ele se sustenta mais pela inflação. Mas vocês estão vendo também, vocês podem perceber no negócio de vocês, que commodities está deflacionado, né? Então você tem lá deflação dos alimentos também, e para o atacarejo sobreviver, ele tem que aumentar o preço, ou seja, ele começa a inflacionar, né? Para poder manter as margens naquele patamar, pelo menos 9 abaixo do autosserviço. Está claro, pessoal, até aqui? Muito bem. E aí, o que o consumidor faz para ele, então, esticar esse dinheiro até o final do mês? A gente fez uma pesquisa, a Nielsen faz essa pesquisa 2 vezes no ano, essa foi no primeiro semestre, vai terminar agora, no segundo semestre vai fazer outra. 91%, claro, procura preço baixo. Ninguém levantaria a mão e fala assim, poxa vida, eu já acordei, estou feliz, vou lá na Abras fazer a palestra, vou ver meus amigos, mas eu depois quero sair daqui, quero entrar numa loja e comprar um troço bem caro com uma baita qualidade. Ninguém quer levantar de manhã e comprar um negócio bem caro com muita qualidade. Eu quero comprar um negócio com muita qualidade e bem barato, não é isso? Então, normalmente, busca-se por preços baixos, né? Então, os 14% dos brasileiros desconfiam da qualidade dos produtos que são ofertados. 77% trocam de marcas ou produtos. Ou eles se mantêm na categoria para continuar comprando a marca. Então, eu restringo o consumo, eu faço o que a gente chama em inglês, de trade up. Eu saio de uma embalagem maior para uma embalagem menor e me mantenho na minha marca. E eu restringo o consumo com isso, né? Então, se eu tomava banho todo dia, eu vou tomar banho 3 vezes por semana, para economizar o shampoo e o sabonete e o condicionador. Agora, se ainda assim eu não conseguir comprar a minha marca preferida, então eu mudo de marca. Então, quem paga o ônus desse negócio é o fornecedor, que ele perde a liderança e o concorrente começa a vender, ok? Agora, 74% dos brasileiros, eles monitoram o gasto e não estão comprando tudo que dá na telha. Né? Ele tenta seguir a lista de compra. Lá no final, só 48% seguem estritamente a lista de compra. Mas 62% dos consumidores, o que eles fazem? Trocam de loja. E aí impacta a gente. Né? Quando ele troca de loja, se você perder um consumidor, um shopper, você perdeu, ele não volta nunca mais, cara. Perdeu. Então, o que você tem que fazer para ativar esse shopper no ponto de venda de novo? Você tem que atrair o cara com oferta, com promoção, você tem que trazer ele com gerenciamento de categorias, né, para que ele entenda, ele encontre o sortimento adequado quando ele vem comprar na loja. Eu tenho que fazer ações para trazer ele de volta. Porque se eu perdi, perdi, acabou. Né? Ele vai para o concorrente, se ele gostar, ele não volta mais. Isso impacta a gente. E aí, agora um pouco, depois que a gente falou dessa parte macroeconômica que é chata, vamos falar de tendências das cestas do varejo moderno. Aqui está hiperatualizado, então estou com o year to date até dia 10 de julho de 24, então está bem atualizado ali. Quem é que os nossos clientes acabam recebendo esse boletim semanalmente? Né? A gente distribui para todo mundo, toda semana atualizando essas informações. Essa é fechando aí o mês de junho e trazendo também de 2 de janeiro até 10/7. Então, a gente vê ali, no primeiro quadro, o acumulado atual, um crescimento de 9% em faturamento e 6,3% em volume no varejo moderno. Quando eu falo varejo moderno, é autosserviço, todos os formatos de supermercados, atacarejo e farmácia, ok? Aqui não tem bar, mercearia, aqueles ponto de dose, a gente não está nesse painel. Então, é autosserviço, atacarejo e farmácia. Aí você vem em maio, cresceu 15% em faturamento e 14% em volume, e agora em junho, 9,2% em faturamento, 4,7% em volume. Então, ok, está dando uma recuperada, né? Está crescendo em volume e em valor, coisa que a gente não via.
Do lado direito da tela, deixa eu ver, do lado esquerdo da tela, para vocês, dentro para mim ali, a gente vê lá no acumulado do ano a importância dos canais. Só que a gente desmembrou o supermercado em 4 formatos, o supermercado e o hiper, o grande, o pequeno, aí você tem o atacarejo, farma e e-commerce. Quando você compara particionado assim, o atacarejo tem maior importância em nível nacional. Ele representa 40% de participação, 21,1% vem dos supermercados grandes, depois 13,9% vem lá do hipermercado. Agora, se vocês somarem os formatos super, o super tem mais importância em nível nacional que o atacarejo, tá? Em torno de, somando ali, 44% versus o 40% eu sou meio rápido, pode ser que seja um pouquinho mais, do atacarejo. E essa tendência continua no mês de maio e também no mês de junho. Então, o atacarejo tem a sua importância, mas o autosserviço ainda é mais importante em nível nacional do que o atacarejo. Aqui eu mostro para vocês um pouco do desempenho das sazonalidades. Aí tem o Carnaval, você tem também a Páscoa, Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Eu vou deixar por último o São João, que a gente acabou de tabular. Então você vê que nas semanas da sazonalidade, essa semana onde houve o feriado, onde houve a sazonalidade, teve o maior crescimento em todos os períodos, né? Então, o destaque lá, você vê que no Dia dos Namorados, em junho, lá 15,7% das vendas foi na semana do evento, né? A mesma coisa das mães, cresceu 24,7% na semana do Dia das Mães. E vocês podem enxergar aí a evolução dentre os outros dias da semana. Então, você tem lá volume, valor em primeiro, o azul escuro, e volume, a quantidade vendida em unidades no azul clarinho. Depois, a gente vê ali, aqui, presta atenção, eu tenho um panorama aí dos canais do varejo moderno, total lojas. No total lojas, você vê lá o mercado crescendo 9 em unidades e 6,3 em unidades, desculpa, 9 em faturamento, 6,3 em unidades, como a gente está vendo ali. Depois eu desmembro também o autosserviço, o hipermercado, o super grande. Então, vocês podem ver as variações, você vê que o hiper paga o ônus do crescimento exacerbado no cash, com 12,5% de faturamento e quase 10 em unidades ali no acumulado. E também, no mês de junho especificamente, também tem um bom desempenho, todos os canais. Só o supermercado pequeno que retrai em unidade. Estão vendo sim? Beleza. Quando a gente olha por região, destaca o Nordeste aqui, o Nordeste, o hipermercado no Nordeste, o supermercado pequeno de São Paulo e Nordeste também, freiam o crescimento aí do varejo moderno em junho. Então, junho que é o azul mais clarinho ali. Pode ver que está marcado em vermelhinho. O supermercado pequeno retraindo 1,4 em volume e o São Paulo, o interior de São Paulo, trazendo ali, e o Nordeste trazendo também uma retração, o Nordeste, no caso, no hipermercado. Olha como o hiper no Nordeste retrai bastante em junho. 10% no acumulado e 6,2% em unidades. Aí, quando a gente olha as mesmas lojas, aqui são as mesmas lojas agora. O mercado cresce 3,8%, não, mais 9% e 0,5% em volume. Quando você olha o cash retrai 0,8%, quase 1% em unidades e cresce só 2%. Então, aqui, andei para frente, desculpa, deixa eu botar para trás aí. Queria mostrar a comparação, né? Aqui você tem total lojas, era 12,5% no cash e 9,9%. E aí o hiper crescendo um pouquinho, né? Quando você vai nas mesmas lojas, ele cresce 2 pontos em faturamento, 0,8% no acumulado. E no mês de junho, o cash and carry retrai 4,3% em unidades. Pode ser alguma questão de sazonalidade também, né? Então, a gente vai avaliar. Depois eu abro aqui nas mesmas lojas para o Nordeste, né? Então, você vê que o cash and carry no Nordeste retrai 2,9% em unidades. Aliás, aqui já não é mais unidades, tá? Aqui é faturamento de junho, que é o clarinho, e o faturamento do acumulado, que é o azul escuro. Então, junho o cash retrai 2,9% e só cresce 0,2%. O hiper dá uma recuperada no mês de junho e também mantendo lá aqueles 2,1% do acumulado do ano. Então, vocês podem ver aí que, como eu comentei, hoje o atacarejo ele consegue ter um resultado quando ele abre lojas, mas quando ele compara organicamente as mesmas lojas, não é tão bom assim o resultado. E aqui você tem as cestas, né? As cestas todas, o destaque, sempre para o lado de vocês direito,
o meu é o esquerdo, é o acumulado do ano. Depois, o outro lado é o do mês, né? Então, você vê que todas as cestas crescem, tanto em faturamento quanto em unidades, exceto lá os eletrônicos, que tiveram uma retração. E no mês commodities, agora no mês de junho, retraindo 3,5 lá em unidades. Ok? Eu vou compartilhar com vocês essa informação. Então, no final, eu vou deixar meu QR Code e vocês vão pegar, eu vou compartilhar aí essa apresentação para vocês. Destaco aqui nas cestas as que mais contribuíram para o crescimento, esse crescimento aí que teve no acumulado do ano. Então, você vê lá com legumes, depois vem frutas, vem refrigerados. Então, o escuro é quanto foi a contribuição para o crescimento em percentual. E o verde clarinho é o quanto cresceu em variação, ok? Versus o período anterior. Então, você vê legumes aí, frutas, refrigerados. Importante que a Nielsen IQ, tem que falar o IQ, não posso esquecer, que mudou, lá tem o IQ. Ela tem dentro da nossa plataforma de dados, aberto FLV e perecíveis frescos. Então, você tem toda a transação da loja, tudo que passa no checkout, de hoje retorna para vocês com as informações para vocês se compararem com o mercado. Por isso que a gente consegue trazer aí informações de FLV e legumes está arrebentando. Do lado da retração, o que mais contribuíram para a retração, você vem lá para o feijão. Feijão, obviamente, você teve lá o arroz em maio, cresceu bastante, né? Então, baixou o preço e vendeu para caramba. E o arroz e o feijão estão meio que são adjacentes, né? Agora, o pessoal deixou de comprar feijão para comprar o arroz, estava muito distante o preço, agora aí o feijão teve esse reflexo do crescimento do arroz, que agora aparece lá, só com 4 pontos de contribuição para o crescimento. Mas ainda assim cresceu 14,2% em vendas. O e-commerce, ele está bombando. O e-commerce já é um canal que a gente acostumou a comprar, não tem jeito, a gente já sabe comprar no e-commerce, a gente gosta de colocar o nosso cartão lá, e hoje tem muita segurança para a gente não ser hackeado, né? Então, a gente até faz compra de reposição e abastecimento no e-commerce, dadas as categorias. E aí ele cresce. Ele faturou em 2023, no final, 256 bilhões. Mas foi a primeira vez que a gente percebeu uma inversão entre o número de pedidos e o ticket médio. Sempre o número de pedidos era maior que o ticket. E, em 2023, o ticket foi maior do que o número de pedidos. Ou seja, foi comprado valores de maior valor agregado, né? Então, você tem esse comportamento. Mas olha as cestas do e-commerce. Quem é nosso colaborador aqui, e quem pretender ser, depois pode pegar meu QR Code e me acionar, também entra no painel online. Se vocês tiverem venda por e-commerce, a gente consegue separar a venda on da venda off, mas depois a gente reporta para vocês o on mais o off, para vocês entenderem qual foi o comportamento e até analisar os itens que são mais vendidos no e-commerce, tá? Então, aqui, claro que você tem lá o desempenho, todas as cestas retraindo, todas, mas exceto perfumaria e cosméticos, que bomba de vender. Então, não tem jeito. O pessoal, as pessoas gostam de se arrumar, tá bonitinho lá, passar, comprar os produtos para a pele, para os cosméticos, tingir o cabelo, tudo, tá tudo, sempre, isso não tem problema, vai ter o dinheiro reservado, né? Então, é a cesta que mais cresce aí, dentre as demais. Agora, eu trouxe para vocês, para finalizar essa parte de dados, né? Para depois falar do ponto central da palestra da compartilhamento, os dados de mercado. Eu estou comparando o Rio Grande do Norte versus o Nordeste aqui. E eu vou compartilhar isso com vocês. Então, o que acontece? Aqui, só para fazer uma leitura na primeira linha, é o total do mercado. Então, o Rio Grande do Norte como um todo fatura 86 milhões de reais no acumulado de 2 de janeiro até, aí no caso eu peguei do dia 7 de julho. Então, quem tem lojas no Rio Grande do Norte pode pegar o seu faturamento nesse período e somar com o dado do mercado e calcular o share. Por isso que eu vou participar, vou compartilhar com vocês. Dá para vocês saberem qual é a tua participação no Rio Grande do Norte. E do outro lado é o Nordeste, 16 bi, que é o maior, né? É o mercado pai é o Nordeste, o mercado filho é o Rio Grande do Norte. Quando vocês estão com a gente no painel da Nielsen, a gente mostra vocês versus o mercado, né? Então, por exemplo, tem lá o Nordestão versus o Rio Grande do Norte. Você tem lá o Favorito versus o Rio Grande do Norte. Agora, aqui eu não faço isso para não abrir, claro, dado de ninguém, que é confidencial. Estou comparando o mercado do pai e o mercado do filho entre o Estado e o município. E aí, os estados, né? E a área toda. E aí você tem a variação. Por exemplo, na primeira linha, ó, o autosserviço aqui só são os supermercados, tá? Aqui não tem cash and carry, só supermercado. Naquele pequeno, médio e grande, e hiper.
ele cresce 2,3%, enquanto todo o Nordeste cresce só 0,7%. Ele tinha uma participação, ou seja, aqueles 886 mil dividido pelos 16 milhões, tinha 5,3% de share, ou seja, de tudo que é vendido no Rio Grande do Norte, de tudo que é vendido no Nordeste, 5,3% vinha da região do Rio Grande do Norte. Só que no período atual foi para 5,4%. Então cresceu 0,1 de share. Olha quanto 0,1 de share, no caso, nesse patamar, representa 14 milhões de oportunidade, né? Se você tem uma participação negativa, você deixou de ganhar. Se você tem uma participação positiva, você ganhou dinheiro, você tirou da concorrência. Ok? Essa é a análise. E quando vocês estão com a gente mostra todas as cestas, inclusive ali, ó, FLV, você tem perecíveis frescos. E aí, só para deixar vocês, aí eu abri em nível item já, a gente tem todo o FLV mapeado. Ó. Isso aí é tudo dado real e atual, supermercado, vocês podem depois olhar e avaliar com o FLV de vocês, para ver se vocês estão acompanhando o mercado ou não. Né? Então, você tem lá, está em ordem alfabética, tá? Abacate, eu misturei legume com fruta só para poder deixar caber no slide aí. Aí você tem todos Opa, deixa eu voltar um lá. Você tem todas as frutas, legumes e verduras. Claro que no nosso painel está separado por segmento, depois você abre cada segmento. E depois eu abri perecíveis frescos aqui. Ó. Você tem padaria, peixaria, ovos, cortes, está tudo aí. Então, e são categorias de destino, né, para dados varejistas. O consumidor sai de casa para ir na peixaria, para ir no açougue do varejista, para ir comprar FLV no varejista. Então, vocês estão vendo aí que são informações bastante privilegiadas, né? Então, aí eu fiz a mesma leitura ali, que eu ensinei vocês a olharem em cima, para total da cesta de perecíveis frescos. No caso ali, ó, a perecíveis frescos como cesta, nessas regiões, retraiu 0,3% na região do Rio Grande do Norte, que representou deixar de ganhar 10.512.000 reais. Né? Agora, pensem vocês quando vocês se comparam com o mercado. Se tiver alguma variação negativa, não é que é ruim, é que vocês deixaram de ganhar aquele dinheiro. Está claro até aqui, pessoal? Beleza. E aí os insights da festa junina, que a gente acabou de encerrar, estamos tabulando as categorias ainda, mas para não deixar de trazer para vocês que paçoca, canjica e fubá arrebentou de vender. Né? Confere aí com vocês. Então, você vê, ó, canjica cresce, paçoca, 258% de elasticidade já teve. Ou seja, por mais... Eu retraí o preço para fazer uma oferta na sazonalidade e bombou de vender. 258%. A variação, aí embaixo é a variação versus o período anterior. Cresceu 151% em faturamento. E aí você tem lá, canjica crescendo lá na última linha, lá 42% em faturamento, fubá 88%, e do lado direito de vocês podem ver lá essas categorias no Nordeste, comparado com as outras regiões. De novo, vou compartilhar isso com vocês, para que vocês tenham aí, comparem com as informações que vocês têm em casa, para ver se vocês acompanharam essa tendência, beleza? Bom, agora falando do modelo de geração de receita que a Nielsen tem, já que vocês são nossos colaboradores, vocês têm as informações com a gente, a Nielsen preza pela confidencialidade, então quando a gente tem os dados internos com vocês, e vocês fazem aquela questão do compartilhamento de informação com o fornecedor, quer seja para gerenciar categorias ou para fazer o plano conjunto de negócios, que é o JBP, vocês acabam compartilhando informação. O Pedro comentou agora há pouco que isso eu achei muito importante, que não só sellout, né? Até a margem é importante compartilhar para que o fabricante faça uma leitura correta na hora de elaborar o plano com vocês. E ele tem que se comprometer em superar aquela margem, até melhorar o resultado. Então, não é ruim compartilhar. Né? É bom compartilhar, desde que o fornecedor ele não use essa informação para bater no peito do seu comprador. Né? Então, quando a gente compartilha a informação através da Nielsen, o que a gente faz? Um contrato de 3 partes. Vocês escolhem qual fornecedor que vocês têm a melhor relação. Claro que a gente não vai fazer a oferta da informação de quem é nosso parceiro para qualquer fornecedor, porque vai que ele não tem um bom relacionamento. Ele escolhe com quem ele quer trabalhar, e com quem ele trabalha já faz o JBP, um monte de gente levantou a mão que faz JBP aqui com a indústria, ao invés de simplesmente ceder informação, ele fala para o fornecedor, vai lá na Nielsen, fala com o Pico, que ele vai te colocar meu dado dentro do seu acesso. Né? Eu vou abrir meu dado dentro do seu acesso.
Ele ganha com isso, e eles fazem isso. Porque eles não vão ter que ficar fazendo exportando para o Excel, fazendo PROC-V, montando a planilha. Quanto mais você mexe, mais você tem chances de errar, né? Então já fica dentro da estrutura de mercado deles que eles compram da Nielsen. Fora isso, a Nielsen só entrega o mercado consolidado para os fornecedores, ok? Vocês têm que autorizar que a gente faça isso. Em contrapartida, a gente remunera o dado de vocês. Então, digamos que vocês tenham lá, vocês não podem passar informação para a Ambev, mas vocês podem passar informação, negociar informação para a Heineken. Estou dando um exemplo hipotético, certo? Então, eu vejo quanto custa a categoria de cerveja. Digamos que custa R$100 mil uma categoria de cerveja. Aí o fornecedor fala assim, escuta, eu quero os seus dados para fazer o JBP com vocês ou o GC. Você fala assim, então fala com a Nielsen. Aí eu vou fazer a conta e falo assim, escuta, R$100 mil para você colocar o dado desse varejista na sua informação. Eu faço um contrato de 3 partes, vocês sabem por quanto a gente vai negociar esse negócio. E aí, no final, vou mostrar, 40% do custo, do valor, é destinado a vocês, a Nielsen deposita na sua conta corrente. Então, 40 mil de uma categoria vai na conta corrente. Vendeu para três categorias de cerveja, para 3 fabricantes diferentes, já são 120 mil, certo? Os outros 120 mil é da Nielsen, porque tem que produzir informação, ok? E 20% disso vai para 10 para a Abras e 10 para a associação, para a Sur. A gente distribui para as associações. Então, é uma relação de ganha-ganha-ganha, né? Porque todo mundo acaba tendo um dinheiro que estava na mesa e não era esperado, e o fornecedor gosta de ter isso porque ele tem menos trabalho operacional para fazer um JBP e trabalhar com dados consistentes. Esse é o grande lance do gerenciamento de categorias, do compartilhamento de dados, varejo e indústria, aí, nesse momento, onde você faz ou o JBP, que eu estou comentando aqui, ou também o GC. Então, a gente já falou, e foi dito aqui, eu vou passar rápido, o benefício para a indústria. Então, eficiência em preparar aí as negociações, como comentou o Christian e o Pedro com a Rosana naquele painel. Você tem lá uma melhor alocação da verba, também foi comentado isso, né? Na prática, ele vai alocar a verba nas categorias que precisa alocar a verba ali, né? Para ajudar a crescer. Depois, então vai ter uma maior eficiência nos projetos por conta dos dados estarem todos integrados. As análises dá para serem feitas com base nos dados de preço normal, preço promocional, ele entende as sazonalidades e também faz um acompanhamento do desempenho toda semana para ver se está surtindo efeito, ou então ele mexe, né? Se ele acompanha semanalmente com vocês, tem um dado lá dentro, ele consegue mexer para corrigir um eventual desvio. E, claro, toda a acuracidade e agilidade na entrega da informação fica por conta da Nielsen aí, e a Nielsen que acaba sendo responsável por comercializar essas informações com os fornecedores. Benefício para o varejo, ele monetiza informação, o dinheiro que não estava na mesa, ele não tinha ideia de que tinha esse dinheiro que ele podia ter em casa. A Nielsen é que faz a comercialização, a gente reduz e controla os custos disso e mantém a confidencialidade. E vocês vão saber para quem nós estamos entregando o dado, né? Então, vai ter nome e crachá de quem está recebendo o dado para fazer um bom uso dessa informação. Claro que já foi comentado isso também lá nesse painel anterior, que foi bem legal, que tem um maior engajamento da indústria junto ao varejista para ter um crescimento. Claro que a Nielsen fica gerando insights para ambos, o fornecedor e o varejista, e aqui tem alguns varejistas já que trabalham com a gente nesse sistema, né? Então, para vocês depois consultarem, até ser um benchmark nosso, para vocês perguntarem se estão usando bem, como está sendo isso, se a Nielsen remunera de fato, todas essas coisas aí, vocês podem até consultar esses varejistas que estão trabalhando com a gente. E aí você tem, o que a gente entrega? Vendas em valor, vendas em quantidade, e aí, por conseguinte, o preço médio, ok? Então, você tem lá essas informações que vão direto para o fornecedor por SKU, tá? Sem restrição de categorias. Ele recebe todas as informações. É importante, né? Porque se faz uma boa estratégia de negócio, um plano de ação para a gente conseguir atingir os objetivos. E, é claro, eu vou passar rápido, isso foi dito também, se faz a análise de shopper, de categoria, do cenário competitivo. Uma pesquisa de shopper é cara, né? Então, do lado do fornecedor, ele tem que entregar para vocês a pesquisa de shopper, quer seja para o JBP ou para a questão do gerenciamento de categorias.
Aí, na verdade, são planos conjuntos, é sentar todo mundo misturado, não é separado, como foi bem comentado aqui, do lado o fornecedor, do outro lado é o varejista, não. Todo mundo aí é uma equipe só, e o foco não é competitivo, é colaborativo, como bem foi comentado isso. Depois, aí eu estou comentando, não só dados de sellout, que vocês vão entregar para eles, mas também, se possível, dados da margem, é importante, e também eles vão entregar para vocês dados de shopper, o ciclo de reposição também é importante, né? De abastecimento e reposição. A dinâmica de logística, na verdade, tem que estar aí, a cadeia de suprimento tem que estar sendo pensada nisso, e as equipes multifuncionais trabalham junto e vão, ao longo do ano, ajustando o plano que é documentado. Perfeito? Isso foi falado. E aí, o que eu já comentei, o acordo de cooperação é feito em contrato de 3 partes. Lá estão as participações, 40 varejo, 40 Nielsen e 20 vai para a Abras, que divide com a regional. A gente entrega os dados através do acesso à nossa plataforma, e o preço ele é feito uma ponderação. É claro que cerveja, sei lá, para um açaí, né, é mais cara do que para um varejo que tem 3 ou 4 lojas. Então, a gente faz uma ponderação para calcular o valor para cada fornecedor, ok? E a granularidade do envio pode ser por área, por região, a forma como o varejista autorizar. E agora eu vou finalizar mostrando um pouco do benefício disso, de compartilhamento dos dados, no processo do GC. Né? Porque é importante, foi comentado isso, né? No GC de categorias, o varejista chama o fornecedor para fazer com ele uma melhoria no layout. Agora, se eu não tenho uma equipe que entende dessa questão ou dá foco nisso, ele vem com um guia de execução. Guia de execução não é gerenciamento de categorias. Né? Então, na verdade, se o fornecedor não tiver uma imersão nas informações dele versus a do varejista, que é o cliente dele, ele vai fazer uma proposta por market share. E muitas vezes vai pegar lá o share do Brasil. Então, eu vou querer ter 70% de share para a cerveja. Pô, se eu der 70% de share para mudar do fornecedor de cerveja, eu não consigo colocar todos os demais com 30% do espaço, não é verdade? Então, eu tenho que ter como se fosse um JBP, né? É uma equipe minha que discute com o trade do varejista, não pode envolver o comercial nessa, só o trade marketing do varejista, do fornecedor, desculpa, para discutir como vai ser a execução. Agora, se a gente não faz o GC, o que faz o fornecedor? Ele vem com um planograma, fala assim, ó, se implementa isso aqui para você, que isso aqui é bom, tá? E vai falar assim, olha, as minhas marcas premium devem somar 25% do total da exposição na cadeia. Ele já fala, tem que somar 25%. Ele nem sabe se a demanda é para essa participação. Né? Ele não tem dado para olhar, ele não tem dado teu para compartilhar com o dado dele. Então, ele vai com o dado que ele tem em mãos, normalmente dado de mercado, no mercado da região. E ele vai tender mais para fazer um planograma voltado para o interesse da marca. Mas a gente tem que entender que a categoria precede a marca. Né? Então, por isso que é importante a gente ter esse compartilhamento, principalmente para o GC. Porque, senão, ele vai fazer lá um plano de execução. E, na verdade, o gerenciamento de categorias, aqui é o conceito, né? É uma união entre o fornecedor e o varejista, que estuda uma categoria como uma unidade estratégica de negócio. Ela tem que gerar receita, né? Mas também tem que entregar valor para quem está entrando na loja, né? Para fidelizar o meu consumidor. Então, é uma relação de ganha-ganha e ganha o consumidor também. Né? Então, a unidade de negócio é uma categoria e eu tenho que trabalhar com o fornecedor naquela categoria para entregar maior valor para o meu consumidor. E como foi dito aqui também, isso eu prestei atenção na conversa, está vendo? Você tem lá um grande expertise, né? E por que compartilhar? O fabricante conhece muito marca, categoria, mas ele não sabe vender, ele não é bom na venda ao detalhe. Quem é bom na venda ao detalhe somos nós. Né? A gente sabe comprar e vender bem pra caramba, mas a gente não entende muito da categoria. A gente precisa do know-how do fornecedor para fazer com a gente e ter lá uma maior assertividade. Então, quando a gente compartilha os expertises, a gente tem lá uma melhor execução, concorda comigo? Então, só que a gente tem que confiar no nosso fornecedor e ele confiar na gente. A gente não pode, mas mesmo que a gente confie, a gente assina um contrato de confidencialidade com ele. Tá? Tem que ter um contrato lá, como todo bom casamento, tem um contrato no cartório. Tá? Quem pisar na bola, paga
o ônus, certo? Então, você tem lá tudo compartilhado. E o que a gente compartilha em termos de compartilhamento para a GC? Informações de volume, preço, custo, demanda máxima, de todos esses carros da categoria. E não precisa ser da rede inteira. Loja piloto, né? Eu vou fazer isso numa loja piloto. Se der certo na loja piloto e eu medir, o meu plano foi ok, eu replico para as demais lojas, ok? Então, não preciso ficar compartilhando todos os dados da rede, mas pelo menos os dados das lojas que eu considero como sendo a piloto para um layout novo, baseado nesse processo. Aqui, por exemplo, um planograma com uma situação atual, onde você tinha rupturas, né, que está acima da risca ali, produtos que tinham venda, mas não estavam no layout, e bagunçado o layout em biscoitos. Depois a gente fazia uma análise, olha, produtos que estavam em vermelho entrando em ruptura, os que estão amarelo estavam em quantidade ideal de estoque, poucos, né? A maior parte superestocado ao extremo. Depois, e você tem já um cartão de metas aí em cima, né? Eu passei rapidinho, mas depois, se vocês olham, não vou ler os dados, o quanto você está vendendo, o quanto você deveria vender, quanto você está tendo de retorno, tem tudo documentado ali nesse momento, nesse projeto. Depois você fala para o comprador, ó, comprador, o negócio é o seguinte, essa categoria aqui, eu detectei que tem 56 itens, onde a gente investe R$ 2.200, e no final de 30 dias a gente fatura R$ 928. Está bom ou está ruim essa relação? Está ruim, né? Eu não consigo ficar investindo quase R$ 2.500 para vender R$ 1.000 no final dos 30 dias. Estou pagando para vender esses produtos. Então, aqui é onde o comprador olha para a situação e fala assim, bom, eu vou chamar o fornecedor aqui, ó, fornecedor, a situação tua é essa aqui, ó. Ou você melhora, faz uma ação para você não entrar na linha de corte, ou eu vou tirar você da gôndola, né? Porque eu vou dar espaço para quem está vendendo, eu estou perdendo dinheiro com você. Olha como é importante a gente gerenciar categorias, né? Depois, a gente olha para a decisão, isso vem na contrapartida desse processo colaborativo, vem do fornecedor. Biscoito, se vocês quiserem fazer um teste sem ferramenta nenhuma, quem tiver biscoito por fabricante pode tirar. Fecha a loja amanhã, hoje à noite, e abre amanhã por segmento. Certeza que cresce em 30 dias 15% em faturamento, é certeza, né? Então, claro, a não ser que vocês deixem entrar em ruptura, tem que olhar para novas demandas, certo? Então, eu tenho que converter isso por segmento. Aí você faz, olha que bacana um novo layout, né? Quando eu faço um novo layout, quando está gerenciado, o consumidor percebe que está gerenciado. Ele consegue comprar mais do que ele compraria quando ele estava comprando por fabricante. Então, ele vai comprar um wafer, ele vai poder comparar. E ele vai querer pegar um recheado, vai ficar no final do fluxo. Então, até ele chegar no recheado, ele comprou doce amanteigado, ele comprou os biscoitos especiais e aumentou o share na carteira dele, né? Se ativou mais o shopper no ponto de venda. E no final, você tem que layout bonito para você implantar. E depois você tem os resultados aí, e com a pesquisa do consumidor. Esse foi um projeto real que eu fiz, tá? Então, você tem lá sempre um êxito. Por quê? Compartilhamos os dados, trabalhamos em conjunto com o fornecedor, fizemos um planograma eficiente, voltamos para todas as lojas da rede e tivemos um sucesso. E mais do que isso, o consumidor ficou mais fiel, comprando mais, e a categoria virou destino. É isso, pessoal. Gostaram? Eu não quis correr, mas acho que eu tentei ser mais claro possível. Quem quiser a apresentação, é só escanear meu QR Code e eu mando na sequência. Muito obrigado, pessoal. Bom final de evento para vocês.